Bem-vindos a mais uma investigação minuciosa das nossas fontes. A missão de hoje é, no mínimo, ambiciosa. Com certeza. É bastante coisa para cobrir. Temos sobre a mesa um conjunto riquíssimo de textos antigos que misturam códigos legais, extremamente rigorosos, os bastidores da arquitetura sagrada e um dos colapsos psicológicos mais dramáticos da história da humanidade. Exatamente. O material de base inclui trechos cruciais do livro do Êxodo, mais especificamente a porção conhecida como Quitzá. Sim. Mas, para não ficarmos apenas na superfície do texto bíblico, a gente cruza essa leitura com os comentários de Rashi. Ele foi um verdadeiro gigante da exegese medieval, alguém que sempre revela as engrenagens ocultas das palavras. Ele vai no detalhe do detalhe, né? Vai mesmo. E para amarrar tudo isso, nós trazemos um texto profético complementar, a Haftarah, retirada do primeiro livro de Reis, lá no capítulo 18. E para quem busca absorver um conhecimento denso sem sentir aquela, sobrecarga de informações, é importante avisar que este estudo vai muito além do aspecto religioso. Muito além. Na verdade, funciona como uma masterclass sobre liderança em momentos de crise aguda, sobre a psicologia por trás do pânico coletivo e sobre o poder transformador das segundas chances. E a regra principal do nosso formato continua a mesma. Nada de jargões impenetráveis por aqui. Fechado. O objetivo é extrair aqueles momentos de pura clareza. Mostrar como essa sabedoria milenar espelha a nossa natureza humana. O texto pode ter milhares de anos, mas o comportamento que está descrito ali é absurdamente contemporâneo. Ok. Vamos desempacotar isso começando por algo bem prático, que aparece logo no início da leitura. O censo do povo. A contagem. Isso não é em simples preenchimento de formulário ou uma contagem de cabeças literal. O texto introduz a exigência do meio shekel. Meia moeda. Exato. Cada pessoa devia entregar exatamente metade de uma moeda de prata para a contagem com o propósito de expiar as almas. E a regra de ouro, o detalhe que salta aos olhos, é que o rico não podia dar mais E o pobre não podia dar menos. nenhum centavo a menos. O que é fascinante aqui é a genialidade social por trás dessa regra matemática. Se a gente olha o comentário de Rashi, ele aponta para uma crença profunda da época. Qual crença? A de que contar as pessoas diretamente, apontando o dedo para cada indivíduo, poderia atrair uma praga. Nossa! A moeda age como um escudo. Um resgate para a alma que permite uma contagem indireta. Rashi até usa uma imagem belíssima. Ele fala de um rebanho de ovelhas que sobrevive a uma peste e o dono, movido por um cuidado extremo, pede que sejam contadas novamente. O que faz muito sentido psicologicamente para quem está escutando, né? Porque quando se conta cabeças, o indivíduo vira apenas um número. Ele perde a humanidade. Exatamente. A moeda substitui essa objetificação. Mas o valor exato também tem um peso histórico importante, certo? Porque a prata não era apenas simbólica. De forma alguma. A unidade de medida era muito clara na época. Um shekel inteiro correspondia a exatamente 20 gerais. Gerá era a medida padrão de peso. Então, meia moeda? Ao exigir o meio shekel, a instrução define o valor em 10 gerais por indivíduo. E a proibição absoluta de alterar esse valor cria um nivelamento instantâneo perante o sagrado. Todos valem a mesma coisa. Diante do trabalho espiritual da comunidade, as diferenças de classe, de status ou de saldo bancário são pulverizadas. Ninguém é mais importante que ninguém na construção da base da sociedade. É uma visão super igualitária para o contexto da época. E tem um detalhe. A prata arrecadada nesse censo foi derretida e usada literalmente para construir as fundações do tabernáculo. O sagrado se apoia de forma muito concreta na igualdade do povo. Caramba, é incrível como a própria fundação física do espaço carrega esse peso moral. E já que entramos na construção do tabernáculo, os textos de repente mergulham em uma riqueza sensorial absurda. Sim, a parte das especiarias. Eles detalham as receitas aromáticas com uma precisão quase alquímica. Estamos falando do óleo de unção e do incenso sagrado, que levavam mirra pura, canela aromática, cássia e azeite de oliva. Tudo pesado e misturado com rigor extremo. O texto original usa um termo específico, roca,
que descreve a habilidade de um mestre boticário. Um perfumista mestre. Isso. E Hashi dedica um tempo considerável a explicar a mecânica dessa produção. Ele detalha como o azeite era fervido junto com as raízes das especiarias para extrair o aroma, mas sem perder a pureza. Os pesos de cada ingrediente eram controlados grama a grama. Mas a grande lição não está na receita em si. Está na proteção da receita. Exatamente, na cerca de proteção que é erguida ao redor dela. Lendo as fontes, parece quase a proteção de um segredo industrial moderno. Tipo a fórmula patenteada de um refrigerante famoso ou o algoritmo de uma gigante da tecnologia. Uma exclusividade total. Era estritamente proibido replicar essa fórmula exata. Ninguém podia fazer aquele óleo ou aquele incenso com as mesmas proporções em casa só para perfumar a sala de estar. Não mesmo. E a punição para quem violasse essa regra era ser extirpado do seu povo. É uma consequência brutal para um perfume, não acha? Parece exagerada à primeira vista. Mas essa severidade faz todo sentido quando a gente entende o conceito de fronteira. Hashi explica que essa proibição extrema serve para manter a distinção vital entre o que é profano, O uso cotidiano, isso, e o que é elevado, o sagrado. Quando alguém tenta se apropriar do aroma exclusivo do divino para um uso banal, ocorre uma desvalorização daquilo que deveria ser intocável. perde a aura de especial. Exato. Manter algo exclusivamente sagrado, respeitando seus limites, é o que educa a mente humana para a reverência. É o entendimento de que existem espaços na vida e na sociedade que não estão à venda, que não podem ser trivializados pelo uso comum. E construir esse espaço intocável exigia mentes brilhantes. É aí que o texto apresenta Bezalel, o arquiteto escolhido para liderar a obra. Uma figura fascinante. O relato diz que ele foi preenchido com intelecto e conhecimento divinos. A gente muitas vezes lê essas palavras como sinônimos soltos, mas Hashi faz uma dissecação psicológica fantástica desses termos, não é? Uma das melhores análises de Hashi, sem dúvida. Ele separa esses conceitos com um bisturi. Sabedoria, segundo ele, é aquilo que a pessoa escuta dos outros e aprende. A tradição. É a capacidade de absorver o legado e o ensino de quem veio antes. Entendimento já é diferente. É a capacidade dedutiva. O intelecto lógico que consegue compreender e criar coisas novas a partir do que já foi aprendido. Entendi. E o conhecimento? O conhecimento é descrito como um nível mais elevado. É associado ao espírito de profecia, uma intuição que vem além da lógica humana. Bezalel precisava dessa trindade intelectual para conseguir traduzir o infinito em materiais físicos. Mas é fascinante como, logo após detalhar toda essa magnitude de engenharia e inspiração divinas, o texto dá um freio absoluto. O Shabá. Ele impõe o Shabá. A instrução determina descanso total no 7º dia e deixa claro que nem mesmo a urgência da construção do tabernáculo justifica violar esse descanso. Nenhuma obra é mais importante que o tempo sagrado. E trazendo para a nossa realidade de hoje, onde a produtividade constante é quase uma religião, essa é uma quebra de paradigma imensa. É a recusa total em permitir que o ser humano seja definido apenas por aquilo que ele produz. A preservação do tempo sagrado é colocada acima da construção do espaço sagrado. Tem que saber a hora de parar. E Hashi aponta que a expressão Shabat de descanso completo não indica apenas largar as ferramentas, é um descanso mental sereno. Não adianta parar de trabalhar se a cabeça continua lá, no canteiro de obras. É um limite estrutural para a sanidade. E falando em sanidade, nós conhecemos a história clássica. Moisés sobe a montanha, demora a voltar, e o povo surta criando bezerro de ouro. Aqui é que a coisa fica realmente interessante. O que choca nas fontes não é o atraso em si, é a matemática por trás desse erro. Eles erraram o cálculo de forma quase inacreditável, certo? É um estudo de caso espetacular sobre a anatomia do pânico. Hashi faz as contas passo a passo. Moisés havia prometido voltar ao final de 40 dias. Certo, 40 dias. O problema é que o povo contou o dia em que ele subiu, que era um dia incompleto, como o primeiro dia inteiro. Ah, um erro de arredondamento. Um erro fatal.
Eles esperavam o retorno na manhã do 40º dia, de acordo com a conta deles. Mas Moisés estava contando 40 dias completos de 24 horas. Então eles estavam adiantados na expectativa. Estavam. O atraso real, que gerou todo esse colapso histórico, foi de apenas 6 horas após o meio-dia. 6 horas. Um pequeno erro de fuso horário, praticamente, e a nação inteira entra em parafuso. E as fontes trazem um elemento a mais para justificar esse desespero. Tem o uso de um midrash, aquela tradição de interpretação narrativa, que adiciona uma camada de terror psicológico à cena. Sim, e é fundamental entender o que o midrash quer dizer ao citar o Satã nessa história. Em grande parte da cultura popular moderna, o Satã é visto como uma figura com chifres e tridente. A imagem clássica. Mas no contexto judaico que Rashi está trazendo, o Satã representa o adversário interno. É a personificação do instinto destrutivo e da dúvida corrosiva que habita a mente humana. O Midrash conta que essa força trouxe nuvens escuras e projetou uma ilusão no ar, a imagem de Moisés morto sendo carregado num leito. Nossa, imagina a cena. Diante dessa ilusão, o líder invencível estava morto, o vácuo de poder se instala. E no centro desse furacão está Aharon, o irmão de Moisés. O povo exige deuses tangíveis. Eles queriam algo para tocar. E aí Aharon tenta uma manobra, pedindo para eles tirarem os brincos de ouro das orelhas das esposas, dos filhos e das filhas e trazerem para ele. Espera, sendo líder no momento, por que ele simplesmente não disse não? Tentar usar a burocracia doméstica não foi um risco gigantesco de ser visto como cúmplice? Foi um risco altíssimo, mas Rashi defende a Aharon explicando a pragmática do desespero. Aharon estava ganhando tempo. Como assim? Ele pensou o seguinte: as mulheres e os jovens geralmente têm um apego muito forte às suas joias. Se eu exigir exatamente isso, vai haver resistência em casa, brigas familiares, hesitação. Ele queria usar a burocracia doméstica para frear o pânico religioso, acreditando que a qualquer minuto Moisés desceria a montanha e acabaria com a loucura. Uma tática de atraso, mas a estratégia falha miseravelmente. Falha totalmente. O texto mostra que os homens sequer esperaram para discutir com as famílias. Eles arrancaram os próprios brincos e ornamentos e entregaram a Aharon imediatamente. O pânico de ficar sem liderança superou qualquer ganância ou apego material. A pressa cega atropelou o raciocínio, e desse ouro atirado ao fogo emerge o bezerro. Alguns midrashim chegam a sugerir feitiçaria egípcia, mas o método pouco importa frente ao resultado. O resultado é um desastre. É um povo que não suportou o vazio da espera. No dia anterior estavam recebendo leis morais elevadíssimas e no dia seguinte estão dançando em volta de um pedaço de metal derretido, gritando que aquele é o Deus de Israel. É a prova de que tirar o povo da escravidão física do Egito foi rápido, mas tirar a necessidade de adoração tangível da mente deles era outra história. Uma história muito mais longa. E então temos a colisão dessas duas realidades. Moisés começa a descer a montanha, carregando as tábuas da lei, que foram esculpidas pelo próprio Deus. Quando ele viu o acampamento, as danças, o bezerro, ele arremessa as tábuas e as quebra ao pé da montanha. Uma cena muito forte. Sim, mas não parece ser apenas um acesso de raiva descontrolada. Se conectarmos isso ao quadro geral, vemos que é uma ação altamente calculada e pedagógica. Rashi interpreta o pensamento de Moisés naquele momento. Ele pensou, se as próprias leis proíbem um idólatra de participar de ritos menores, como posso entregar toda a essência do compromisso divino a um povo que acaba de quebrar a regra número 1? Ele não podia entregar o contrato. Exato. Ele estilhaça as tábuas para estilhaçar a ilusão do povo. É um choque de realidade. E a tensão atinge o ápice quando Deus propõe aniquilar aquela nação de nuca dura. Rashi, inclusive, traduz nuca dura como alguém que literalmente vira as costas e endurece o pescoço para não ouvir a repreensão. Uma teimosia cega. A proposta divina é destruir tudo e começar um novo povo apenas a partir da linhagem de Moisés. Mas Moisés faz algo extraordinário. Ele recusa. Ele atua como um advogado de defesa implacável. E ele usa um argumento jurídico e histórico fascinante.
Ele não nega o erro do povo. O bezerro está ali. Em vez disso, ele invoca os patriarcas: Abraão, Isaque e Jacó. Traz o peso da história. A genialidade desse argumento, segundo os comentaristas, é estrutural. Moisés argumenta que, se os méritos combinados de 3 fundadores gigantes não são suficientes para sustentar o povo no momento de crise, que esperança teria um único líder, ele próprio, de garantir o futuro de uma nova nação? É um checkmate lógico. Ele ancora a sobrevivência do povo na promessa eterna feita no passado. A intercessão funciona, mas não sem uma justiça severa primeiro. A tribo de Levi pune cerca de 3.000 envolvidos diretamente. E então o eixo da história muda completamente. Em resposta à prece de Moisés, são revelados os 13 atributos de misericórdia. É uma transição brutal do caos do bezerro para a essência do perdão. É a fundação do conceito de segunda chance. Deus se revela como compassivo, gracioso, lento para a ira. Lento para a ira. Rashi observa um detalhe técnico lindíssimo. O nome divino associado à misericórdia é repetido 2 vezes no início dessa revelação. Isso significa que a misericórdia existe antes da falha humana e continua disponível da falha caso haja arrependimento. Uma rede de segurança. E a qualidade de ser lento para a ira é o antídoto exato para a pressa alucinada que gerou o bezerro de ouro. A paciência divina cura a ansiedade humana. O Midrash até descreve Deus se envolvendo num manto como um líder comunitário, mostrando a Moisés a fórmula de como pedir clemência para as gerações futuras. Com as novas tábuas e o perdão garantido, algo inusitado acontece. A pele do rosto dele irradiava luz, a ponto de as pessoas terem medo de chegar perto. E é exatamente nesse ponto do texto que nasce um dos erros de tradução mais monumentais da história da arte. Opa, agora eu fiquei curioso. O texto hebraico usa a raiz karan para descrever esse fenômeno no rosto de Moisés. Karan significa literalmente emitir raios de luz e irradiar esplendor. Porém, no hebraico, dependendo das vogais que não estão escritas no texto original, essa mesma raiz forma a palavra keren, que significa chifre. Sério? Ou algo que se projeta para fora do corpo de forma rígida. Então o erro de tradução que colocou chifres na famosa estátua do Moisés de Michelangelo veio puramente de uma confusão com a vogal dessa palavra? Exatamente isso. Traduções latinas antigas optaram pela leitura de keren em vez de karan. E assim, séculos depois, Michelangelo esculpiu um Moisés magnífico, mas com 2 chifres perfeitamente adornados na cabeça. Que loucura! Um erro de leitura que se cristalizou no mármore. É fascinante. Mas voltando ao sentido real das fontes, a luz era tão ofuscante que Moisés adotou uma solução prática: o uso de um véu, um masve. Ele cobriu o rosto durante as atividades normais no acampamento para não paralisar as pessoas e só removeu o véu quando entrava para falar com Deus ou ensinar a lei. É impressionante como a história se desdobra. E toda essa tensão entre buscar o elevado e ceder à idolatria fácil não acabou no deserto. Então, o que tudo isso significa? Isso nos leva a avançar séculos no tempo para Haftará, conectando as pontas com o livro de Reis. Um salto no tempo. Estamos agora no reinado do rei Achav e da rainha Isabel. Um período brutal, de seca extrema, onde a coroa patrocinava ativamente o culto ao deus Baal. E essa transição de época expõe uma ferida psicológica permanente na sociedade. Isso levanta uma questão importante quando o profeta Eliarro, ou Elias, convoca os 450 profetas de Baal para o Monte Carmelo diante de toda a nação. Um confronto épico. Ele não começa fazendo milagres. A primeira arma dele é uma provocação direta ao povo. Ele questiona em alto e bom som: até quando vocês hesitarão entre 2 opiniões? Se o Eterno é Deus, sigam-o, mas se é Baal, então sigam-no. E o texto relata que o povo não respondeu uma única palavra. Esse silêncio é ensurdecedor, não é? Porque eles queriam o conforto espiritual da tradição, mas também queriam a segurança econômica que os deuses cananeus prometiam para a agricultura. Eles queriam os 2 mundos. Queriam garantias. Esse silêncio é o eco perfeito da geração do deserto. A mesma hesitação moral. Eliarro exige o fim dessa neutralidade confortável.
E para provar seu ponto, ele propõe um duelo teatral. Como funciona esse duelo? 2 altares, lenha, touros, mas nenhum fogo. O Deus que respondesse com fogo do céu seria o verdadeiro. Eliarro deixa os profetas de Baal começarem. Eles passam a manhã inteira clamando, pulando. Como não há resposta, eles entram em frenesi. Chegam a se cortar com facas e espadas, que era um rito extremo de desespero idolátrico. E Eliarro assiste a tudo isso e ainda começa a ironizar a situação. Perto do meio-dia, o texto diz que ele zomba abertamente. Ele sugere que talvez o Deus deles estivesse ocupado, ou viajando, ou, quem sabe, tirando uma soneca e precisasse ser acordado aos gritos. É uma desconstrução verbal devastadora. Muito ousado. Até que, no final da tarde, com os profetas rivais exaustos, Eliarro assume o palco. E as preparações que ele faz no altar desafiam qualquer lógica, principalmente porque o país vivia uma seca histórica. Ele cria condições onde qualquer truque seria impossível. Ele reconstrói o altar usando 12 pedras, representando as tribos, e cava um fosso largo ao redor. E então, num momento de escassez absoluta de água, ele manda encher em 4 grandes jarras de água e derramarem sobre a lenha e o sacrifício. E manda fazer isso uma segunda vez. E uma terceira vez. São 12 jarras, encharcando tudo, até transbordar e encher o fosso ao redor. Fica fisicamente impossível uma faísca ou um raio acidental acender aquilo. Era a eliminação total do benefício da dúvida. E então Eliarro faz uma prece extremamente curta, invocando o Deus de Abraão, Isaque e Israel. Olha aí a conexão. Notem que a mesmíssima base de intercessão que Moisés usou após o bezerro. Ele pede que a resposta prove que o coração do povo está sendo virado de volta para a verdade. E a resposta é imediata e avassaladora. O fogo desce do céu, mas não é um fogo normal. O texto é bem específico ao dizer que o fogo consumiu o sacrifício, a lenha molhada, as próprias pedras do altar, a poeira ao redor e ainda evaporou instantaneamente toda a água que estava no fosso. Não sobrou nada. Ele desintegrou o altar inteiro. O impacto físico e psicológico foi tão esmagador que a hesitação do povo derreteu. A multidão não teve outra reação a não ser cair com os rostos no chão, gritando repetidamente que o Eterno é o Deus Todo-Poderoso. A clareza que faltava no silêncio da manhã foi restaurada com uma força inegável. É impressionante a escala das histórias que cobrimos hoje. Nós vamos da matemática de igualdade do meio shekel perante o sagrado, passamos pelo colapso total do raciocínio no pânico do bezerro de ouro e vimos o poder incalculável das segundas chances, seja na revelação da misericórdia a Moisés, seja no retorno explosivo da clareza lá no Monte Carmelo. É um catálogo profundo sobre a resiliência humana. E para encerrar essa investigação de hoje, há um contraste maravilhoso que serve como reflexão final para quem acompanha a gente. Qual seria? Vamos olhar para os 2 conjuntos de tábuas da lei. O primeiro par, segundo o relato, foi criado inteiramente por Deus. A pedra e a escrita eram perfeitas, divinas, sem interferência humana. Mas esse objeto de perfeição inatingível, assim que desceu da montanha e encontrou a realidade caótica e falha do acampamento, foi despedaçado. Não resistiu ao atrito com a imperfeição humana. Exatamente. Agora, olhemos para o segundo par de tábuas. Para essas, a instrução foi bem diferente. Deus exigiu que Moisés, um homem, esculpisse as pedras com as próprias mãos. Exigiu trabalho humano, suor, esforço sobre a matéria bruta da terra. Uma cocriação. Apenas após essa preparação humana, a essência divina foi gravada. Esse segundo par foi uma parceria. E foram exatamente essas segundas tábuas que sobreviveram, que não quebraram e que foram guardadas para sempre na arca. Isso deixa um questionamento profundo. Com certeza. Será que as instituições, as construções morais e até as nossas relações mais sólidas não são aquelas que chegam perfeitas e prontas?
Talvez a verdadeira força e duração estejam naquilo que, depois de um colapso doloroso, nós temos a coragem e a paciência de reconstruir com as próprias mãos. Fica essa reflexão sobre o esforço humano e a beleza incrivelmente real das segundas chances.